Na entrevista de hoje, o SBN Meio Dia fala sobre meio ambiente, mais precisamente sobre a polêmica da exploração de gás e petróleo na região do arquipélago de Abrolhos. Abrolhos é reconhecido pela Unesco como Sítio do Patrimônio Mundial Natural. Nosso convidado é o oceanógrafo do Instituto Chico Mendes, Marcelo Lourenço. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Marcelo, para o telespectador assim, ficar bem situado da nossa conversa, né, que polêmica é essa? Que exploração é essa? Quem autorizou isso? Por favor, nos situe esse assunto. Bom, essa é uma história longa, né? Em 1998, terminou o monopólio de exploração de petróleo no Brasil, foi criada a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, e a partir daí a ANP passou a fazer leilões internacionais, concedendo blocos de fundo marinho para a exploração de petróleo e gás. Em 2002, na quinta rodada de licitações, a ANP ofereceu 243 blocos de exploração sobre o Banco dos Abrolhos, né? O que chamou a atenção imediatamente da sociedade civil, das ONGs ambientalistas. E em 2003, eles entraram com uma ação no Ministério Público Federal pedindo a retirada desses blocos dos leilões, né? Num primeiro momento, foi dada uma liminar pelo Ministério Público retirando esses blocos. E daí em diante, novos anos se passaram, novas rodadas de licitações. Então se buscou uma solução mais definitiva para essa questão do petróleo, definindo a zona de amortecimento do Parque de Abrolhos, que foi finalmente instituída em 2006, né, delimitando uma grande área ao redor do parque, onde a atividade de exploração de petróleo seria proibida ou realizada com extrema cautela. Então, estão se querendo tirar gás e petróleo de uma região muito próxima da região do arquipélago de Abrolhos, é isso, em suma. Não é exatamente muito próxima, mas esse estudo que foi realizado... Mas geograficamente... não é tão próximo, mas afeta o parque. Afeta. Né? Isso que o estudo técnico mostrou. Né? Esse estudo de 2003 ele foi refeito em 2005, já com mais detalhes, né? Levando em consideração as correntes marinhas predominantes, os ventos predominantes na região, e foi feita uma simulação, um modelo matemático, de vazamentos de óleo, tanto ao norte quanto ao sul do parque, verificando o comportamento que essas manchas de petróleo teriam, né? E um estudo bem conservador, com poucas horas de vazamento, um óleo de densidade média, se provou então a distância que seria necessária para que essas manchas não atingissem não só o Parque Nacional, mas também as praias da região, que é um grande potencial turístico, né? Os manguezais, que têm uma importância biológica muito grande, e foi definida essa zona de amortecimento. Entretanto, em 2006, havia um outro empreendimento aqui na região, que era a Copex, a Cooperativa de Criação de Camarões, né, que queria instalar um maior empreendimento de carcinicultura do Brasil, em Caravelas. E a zona de amortecimento acabou sendo um entrave para eles, porque eles dependeriam de uma anuência do Parque Nacional no processo de licenciamento, né, que era conduzido pelo governo do Estado. Então, criou polêmica, as prefeituras da região entraram na justiça e acabaram derrubando essa zona de amortecimento. Não pelo aspecto técnico dela, mas pela forma como ela foi instituída, que foi uma portaria do IBAMA, quando a justiça chegou à conclusão que teria que ser um decreto presidencial. Você já falou dessa questão da polêmica, da exploração em si. Eu queria que você situasse para a gente assim, o significado do arquipélago de Abrolhos para o planeta, né? A importância que ele tem para todos nós. Sem dúvida. Abrolhos é o maior e mais importante banco de corais do Atlântico Sul, né? É a principal área de concentração e reprodução das baleias jubarte, também em todo o Atlântico Sul, e possui também uma importância econômica, que muitas vezes as pessoas não têm essa compreensão. Não é só a questão da natureza preservada, da biodiversidade, mas também a sua importância econômica, tanto para a pesca quanto para o turismo, né? Cerca de 80 mil pessoas vivem direto ou indiretamente ligadas à atividade pesqueira no Banco dos Abrolhos, que é a região mais piscosa do Brasil, onde tem mais peixe no Brasil todo, é aqui no Banco dos Abrolhos, né? O que atrai as frotas pesqueiras aí do Sudeste, as frotas de pesca de lagosta, né? Do Ceará e do extremo Nordeste. Então ele possui essa importância muito grande, e também para o turismo, né? Não só o turismo aqui na nossa região, a Costa das Baleias, né? Nas praias belíssimas, mas também especificamente essa atividade de observação de baleias, né? Que vem crescendo no mundo todo, e aqui é sem dúvida o melhor lugar do Brasil para você praticar essa atividade. Muitos falam em desastre ambiental com essa exploração, né? Voltando à questão da exploração. Você acha que pode
pode ocorrer mesmo desastre ambiental, essa exploração ocorrendo tão próximo, por exemplo, perturbar as baleias que visitam a nossa Sim. região, inclusive esse período agora já iniciou o período em que elas vêm para cá, né? Você acha que pode ocorrer mesmo o desastre? Inclusive o Greenpeace, né? Tem uma proposta de moratória, inclusive, né? Para adiar, para que se dê tempo de discutir sobre os impactos reais ao arquipélago de Abrolhos. Você acredita nessa questão do desastre? Exatamente. O que a gente tentou com esses estudos e com essa proposta da zona de amortecimento é garantir uma área mínima ao redor do parque, ou ao redor do Banco dos Abrolhos, para não haver a exploração, né? A exploração, ela tem fases preliminares, inclusive, como, por exemplo, a sísmica, né? Antes de definir a exploração num bloco, é feita toda uma série de pesquisas, né? A sísmica é uma delas. Então, a sísmica ela tem um impacto direto sobre os mamíferos marinhos, né? E pode realmente ocasionar a saída deles aqui da região, né? Porque a gente está falando de um ecossistema muito sensível, né? Muito sensível. Tanto as baleias são sensíveis a esse barulho provocado pela sísmica, né? Populações de peixes também são afetadas. E a exploração em si é o grande risco do vazamento, né? Um vazamento de petróleo. Então, esses estudos todos, eles têm uma base jurídica, né? Que foi internalizada pela legislação ambiental brasileira, que é o princípio da precaução, né? Que foi criado lá em 92, na Rio 92, na Agenda 21, e foi internalizado na legislação ambiental brasileira, no decreto que regulamentou o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que é exatamente isso: não se deve fazer um empreendimento quando você não tem certeza absoluta, científica, dos reais danos que eles podem causar, né? A gente viu, todo mundo viu na televisão no ano passado, aquele acidente com a plataforma no Golfo do México, nos Estados Unidos, e quanto tempo ficou vazando ali e não tinha tecnologia para tampar o buraco, né? Então a gente quer evitar esse problema aqui na nossa região. Você achava que tinha uma tecnologia que pudesse conter todos os problemas e quando o problema surgiu foi um desastre ambiental sem precedentes, né? Por isso que o Greenpeace lançou essa campanha agora, que na verdade está focada diretamente às empresas, né? Várias empresas já compraram blocos ou em cima do Banco dos Abrolhos ou próximo, né? Então, o que o Greenpeace pede às empresas é uma moratória, 20 anos, vamos congelar essa questão de explorar petróleo em Abrolhos por 20 anos, para que os estudos possam avançar, né, tanto do ponto de vista da conservação da biodiversidade, quanto tecnologia mesmo para se conter vazamentos, né, e se tratar de uma forma mais segura com essa exploração.